de João Batista, ele não teve tempo de fazer o seu evangelho na época, e então teve a permissão de psicografar esse livro, Verdades que te foram ocultadas. Mas para falar desse livro, nós temos antes que falar também do autor. E o autor foi Caboclo Pé da Rocha. Mas para falar de Caboclo Pé da Rocha, nós também temos que tecer alguns comentários sobre João Batista. E nós fizemos aqui um roteiro. Primeiro, falar sobre João Batista, de uma forma rápida. Depois, falar de Pedra Roxa, como caboclo. Em seguida, ler a mensagem e falar sobre a mensagem. Quem foi João Batista? Né? João Batista foi um pregador itinerante. Itinerante é aquele que se desloca para vários lugares, em vários momentos, em várias oportunidades. E que apareceu na Judéia, na época que Herodes era o rei da Judéia, o grande Herodes, Herodes Antipa. E João Batista teve muitos seguidores. Ele pregava para os judeus, tendo como base a virtude e a retidão. Era, era o ponto que ele explorava mais nas suas pregações. Ele foi um profeta e a sua missão principal foi a de preparar o povo para a vinda de Jesus. Ele batizava no Rio Jordão. E este batismo tinha como símbolo o arrependimento e a conversão. Ele batizava e fazia a questão que as pessoas se arrependessem dos seus malfeitos e se convertessem a partir daquele momento que ele era batizado. Ele pregava a necessidade de uma mudança de vida e alertava para a chegada do Messias. João Batista era primo de Jesus. Ele era filho de Zacarias e Isabel. Isabel era prima de Maria, que era mãe de Jesus. Ele é considerado precursor de Jesus, do trabalho que Jesus fez. Ele era um homem sério e justo, e gostava das coisas certas, e criticava de forma aberta as coisas erradas. João Batista era mais velho que Jesus 6 meses. Quando ele batizou Jesus, Jesus tinha 30 anos de idade. Jesus fez questão de ser batizado por João para se identificar com a humanidade da época. E esse gesto era um gesto de humildade, já que João queria que ele que batizasse João, ou seja, Jesus batizasse João. João Batista foi decapitado por fazer críticas duras, abertamente, do casamento de Herodes com Herodías. E quem era Herodías? Herodías. Herodías era a ex-esposa do irmão de Herodes. Ou seja, Herodes raptou ela para ser sua esposa. E João Batista condenava esse relacionamento, esse casamento. Dizia ele, na época, que era contra esse casamento, ia de encontro às leis divinas, que não estava certo. E ele batia duro nisso aí. Herodes prendeu João Batista e ele ficou sendo
preso no palácio. É dito que, após uma festa no palácio, em que a sobrinha de Herodes, Salomé, dançando, em festa de dança do ventre, etc., ela dançava muito bem, Salomé, além de ser muito bonita. Após a dança, Herodes perguntou o que ela desejava, e o que ela pedisse, ele realizaria. Ela foi consultar a mãe, que tinha uma bronca com João Batista, porque João Batista criticava de forma abertamente o relacionamento dela com o de Herodes. Então ela foi consultar a mãe, o que é que ela achava que ela devia pedir a Herodes. E a mãe disse: pede a cabeça de João Batista. E aí ela mandou um bilhete para João Batista, para Herodes. Eu quero a cabeça de João Batista. Herodes se estremeceu todo e ficou sem saber o que fazer, mas atendeu o pedido dela e mandou decapitar João Batista e trazer a cabeça dele em uma bandeja. E foi ofertado a ela a cabeça de João Batista. E assim João Batista foi, foi morto. Ele pregava, ele antecedeu Jesus na sua pregação e preparou o caminho para Jesus. Então, ele é considerado o maior profeta por ter feito esse trabalho de preparação para a vinda de Jesus. E São José, pai de Jesus, é considerado pela igreja o maior santo da igreja da religião católica. Essa é a parte que toca com relação a João Batista. Mas quem é Caboclo Pedra Roxa? Pedra Roxa, na sua reencarnação, ele pediu para vir como índio. E como índio, ele gostava de se banhar no rio, que passava próximo da aldeia, e toda noite, às 6 horas da noite, ele subia numa pedra roxa e fazia as suas orações e suas meditações. E ali ele se entregava na sua comunicação com o astral. Por ele estar ali todo dia, às 6 horas, ele foi considerado caboclo pedra roxa, que é a pedra roxa, e essa pedra era banhada pelo rio que passava na aldeia. Então, ele foi sendo chamado de caboclo pedra roxa. Como ele, volto a dizer, como ele não teve tempo de fazer o seu evangelho, como Lucas, como Mateus, como Filipe, ele então achou por bem e pediu permissão para isso e foi concedido fazer esse livro, psicografar esse livro, Verdades que Foram Ocultadas, trazendo nele uma série de mensagens que nos adverte, que nos aconselha, que nos orienta e que nos prepara para enfrentar o dia a dia de nossa vida. E foi escolhido a mensagem número 13 para o nosso trabalho de hoje, nosso estudo de hoje. Essa mensagem é de 1º de fevereiro de 1948. Eu tinha apenas 3 anos de idade. Então, eu vou ler a mensagem para a gente estudar ela, comentar sobre ela.
A mensagem diz assim: uma nação foi escolhida e os seus habitantes estão se preparando para eleger uma representação governamental esclarecida que decretará para todo o seu território o ensino rigorosamente obrigatório das leis divinas, que contribuem para o esclarecimento espiritual e respectivo desenvolvimento psíquico. Será esta nação a líder das nações entre as nações, e por seu intermédio é que virão os novos exemplos e ensinamentos para o aperfeiçoamento geral. A sua capital será Nova Jerusalém, a cidade santa, proclamada por João no Apocalipse. E quando desaparecer o sol, já terá ela a sua própria luz. O desaparecimento de seus templos contribuirá para a multiplicação dos mesmos, porque em qualquer parte desta cidade, onde se encontre um de seus habitantes, existirá um templo em cada coração para respeitar o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, seguir as suas leis e cooperar na sua obra. Com antecedência, exulto as tuas qualidades e os teus merecimentos, nação bendita, e sentir-me-ei radiante quando for possível compartilhar de tua alegria. E embora a tua glória não seja para hoje, rejubilo-me antecipadamente pela recompensa da tua obra. Os teus filhos serão aqueles que preservarem até o fim da catástrofe planetária, na divulgação da lei e da verdade. Embora humildes e oprimidos, eles serão fortalecidos pelo amor desta verdade e alimentados pelo conhecimento das leis, saberão depositar toda a confiança na providência divina, até serem libertados para residirem em teu seio e viverem sob a proteção de tuas leis, que serão baseadas nas próprias leis da natureza. Como líder, essa nação terá um conhecedor profundo destas leis, cuja missão será ensiná-las e divulgá-las. E como até lá o terreno estará preparado, todos poderão segui-las e obedecê-las com satisfação. É quando marcharemos para alcançar a paz e a tranquilidade, e todos viverão satisfeitos, sem se preocuparem com as necessidades do futuro, porque os esclarecimentos demonstram e comprovam que tudo está previsto com antecedência, a fim de que todas as necessidades sejam atendidas a tempo. Viveremos também em intercâmbio constante com as esferas mais adiantadas, o que contribuirá para facilitar o progresso e abreviar a evolução. Vejo-te fortificada pela harmonia, embelezada pela paz,
despreocupada pela confiança, progredindo pelo esforço e iluminada pela sabedoria. Aguarda com paciência e fé, minha amiga, porque aqueles que terão de renascer em teu solo estão sendo escolhidos pelo Altíssimo, e todos brilharão pela luz de seus esclarecimentos. Esta é a mensagem que o nosso grande Pedra Roxa legou para nós. Veja a importância que tem o conteúdo dessa mensagem. Ele diz que essa nação terá uma eleição de uma representação governamental. O que vale dizer que essa eleição não só vai eleger um mandatário maior, né, maior, como também uma representação no Congresso, assim como existe a bancada evangélica, que tem uma quantidade enorme de deputados, onde eles podem manipular alguma situação e aprovar muitas coisas. Então, ele sugere que essa nação vai ter uma representação governamental política, com a quantidade razoável, naturalmente, de políticos, que vão influenciar outros políticos para, enfim, ser criado uma lei, um decreto, que obrigue a fazer parte do calendário estudantil o estudo das leis divinas. Ora, seria um ganho extraordinário se por acaso isso viesse a ser realizado, consumado, porque seria um estudo obrigatório sobre as leis naturais, sobre as leis divinas. E é como ele diz, as pessoas vão ter um desenvolvimento psíquico e espiritual bem acentuado. Haverá um esclarecimento maior, haverá uma consciência maior do ser humano com relação às leis divinas. Talvez houvesse menos ganância, menos erros, menos ambições e mais consciência nos atos que cada um irão praticar. Ele diz mais, essa nação escolhida será líder das nações, tornando exemplo para o mundo. Então, a gente percebe que há uma preparação, no caso, da reencarnação de muitas almas conscientes elevadas para fazer parte desse número de pessoas que vão ser responsáveis por essa criação desse decreto e promulgação, publicação e se colocar em prática. Ora, que nação é essa que ele não diz de uma forma clara? Ele não diz que país é esse, que nação é essa, que vai ter esse desenvolvimento, essa grandeza de salto, de progresso, de evolução. Ele não diz. Mas nós, eu, por exemplo, suponho que essa nação seria o Brasil. E por que não poderia ser-lo? Muitas coisas nos encaminham a acreditar que seja ele. Porque vejam, o Brasil é considerado o coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas realmente ainda não está sendo isso. Ele vai ser isso, ele está se encaminhando para isso, ele é esperado a ser isso. Coração do mundo,
e pátria do Evangelho, Humberto do Campos, já dizia isso naquela época. E por que não ser o Brasil? Né? Se a gente for observar, o Brasil é o país que tem mais adeptos da doutrina espírita, do espiritismo. Então, tudo faz crer que seja ele. Ele cita que a capital será Nova Jerusalém. Essa colocação que ele faz é uma colocação simbólica, né? Porque Jerusalém foi a cidade santa na época de Jesus. Então, se por acaso isso é implantado, esse projeto é implantado no Brasil com sucesso, a capital pode ser considerada a capital de uma cidade santa, porque vai ser o berço da divulgação da doutrina evangélica, da doutrina espírita, no caso, o espiritualismo. Então, fiquemos na expectativa com relação a isso, mas na expectativa favorável. Observe também que ele diz o desaparecimento de seus templos e a multiplicação dos mesmos. Que desaparecimento de templos é este? Eu entendo que esse desaparecimento de seus templos seria justamente a reforma interior de cada um. Porque a partir do momento que isso vai ser colocado em prática, os seus seguidores vão se reformar moralmente e espiritualmente, porque vão começar a ter conhecimento de leis divinas, vão conviver com elas. Então, o que está dentro no seu interior vai ser removido, vai ser transformado, e então se tornará os conhecimentos novos, novos tempos em cada um. Então, essa multiplicação dos tempos é a multiplicação da reforma pessoal de cada ser. Esse é o meu sentimento com relação a essa questão. Esta nação, segundo o nosso irmão Cabo César Rocha, será escolhida por merecimento. Será que o nosso Brasil não tem esse merecimento? Um país que não se mete em guerra, um país que não fomenta a desunião entre as nações, um país que procura viver o seu dia a dia, buscando o seu progresso, não se envolve com país nenhum, com nação nenhuma, com conflito nenhum, com nenhum país. O Brasil é um país que ele não se envolve em conflito. Observe. Então, ela será escolhida, o Brasil será escolhido por merecimento de conduta, de comportamento, de direcionamento. Essa escolha vai fazer o anunciante dessa boa notícia ficar radiante. Mas ele diz o seguinte: essa escolha não será agora, e sim para a posteridade. E é isso que nos preocupa, porque talvez nós não alcancemos ainda nessa existência essa mudança, essa transformação será implantada nas escolas, nos currículos escolares, no estudo das leis divinas. Talvez nós não vejamos isso, porque ele diz, não será uma escolha para agora, e sim para a posteridade. Ele diz também que os filhos dessa nação vão perseverar até o fim da catástrofe planetária. Quer dizer, nem tudo são flores, porque quando ele fala em catástrofe planetária, alguma coisa séria vem por aí, algum dano vem por aí. Mas ele diz que os seus filhos, os seus povos, irão preservar-se de uma catástrofe planetária. Ou seja,
teremos alguma proteção espiritual e talvez coisas graves não aconteçam com a nossa nação. Ele diz também que irá viver essa nação, no caso, sob a proteção das leis divinas. Que coisa melhor do que isso, que ter a proteção das leis divinas? Ele diz também, como líder, terás um conhecedor profundo destas leis, que vai ensiná-las e divulgá-las. Ora, quem seria essa pessoa que vai ser líder dessa nação, ensinando-a, divulgando e liderando esse movimento? Quem seria essa pessoa? Talvez, quem sabe, fosse Emmanuel, porque ele já reencarnou, é um nome de peso, é uma alma de grande quilate de evolução, ele já está aqui entre nós, encarnado, ele que foi guia espiritual de Chico Xavier, ele já está encarnado, quem sabe que não seria ele, ou seria ele um desses a trabalhar nessa transformação. Acaso para se pensar, né? Ele diz também, em seguida teremos paz e tranquilidade, e viveremos satisfeitos sem se preocupar com o futuro. Isso são comportamentos de quem vive dentro das leis divinas, que acredita que está no caminho certo e não se preocupa com coisas corriqueiras que pode ser superado. Ele diz também que viveremos em intercâmbio constante com as esferas mais adiantadas, o que iria contribuir para abreviar o progresso e a evolução dos seres. Ora, se vamos estar em contato com as esferas superiores, vamos ter inspirações, vamos ter orientações, vamos estar em constante ligações com esses seres de esferas superiores. Então, é um salto quântico de qualidade muito grande que a humanidade desse planeta, dessa nação ia ter. Mas no fim ele diz, devemos aguardar com paciência e fé, porque os que vão nascer neste local, nessa nação, serão escolhidos pelo Altíssimo e todos vão brilhar pela luz do conhecimento. Então, o nosso grande irmão Pedra Roxa nos traz essa mensagem, essa advertência, esta orientação e esta esperança, na certeza de que, se isso realmente for concretizado, estaremos vivendo numa nação regida diretamente sobre as leis divinas, tanto no plano material, ou seja, seus governantes, seus dirigentes, seus líderes, como também na parte espiritual, com os nossos irmãos de intercâmbio do mundo espiritual. Este foi o meu sentimento com relação a essa mensagem e eu fico por aqui. Essa é uma presença mesmo.